Aqui com Pedro Camarinha, pesquisador do CEMADEM. Ele fez uma apresentação aqui super interessante, levou as pessoas presentes ao centro de operações do CEMADEM e fez explicações lá também. E começando a minha conversa com o Pedro, a pergunta básica é o que é o CEMADEM e o que ele faz? Legal, o CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. É um centro que pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia, então nós somos um centro bastante técnico, só que nós trabalhamos junto à Defesa Civil Nacional, com essa ideia de que nós temos que monitorar as situações adversas que podem levar a situações de desastres e havendo essa possibilidade, evidências que um desastre pode acontecer, nós temos que emitir esses alertas para que haja mobilização tanto da Defesa Civil Nacional, mas consequentemente as defesas civis estaduais e locais. É claro que para fazer esse tipo de monitoramento a gente conta com uma série de tecnologias associadas, uma infraestrutura muito grande da nossa rede observacional que capta dados através de sensores que medem chuva em tempo real, umidade do solo, radares meteorológicos, junto com uma série de outros conhecimentos que vêm de outras instituições. E dentro dessa rotina nossa operacional que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente recebe essas informações utilizando-se de todo os recursos humanos que nós temos, de equipes interdisciplinares, porque os desastres precisam de análises que são interdisciplinares, a gente vai tomando essas decisões junto com esses órgãos, né? Em paralelo, a gente tem um setor de pesquisa que avança no conhecimento desses riscos através de muita pesquisa assim, mais fundamental mesmo, e que suporta, obviamente, né, o conhecimento dos especialistas e o avanço dessas tecnologias que são implementadas. Então, nós temos, né, um centro técnico de pesquisa científica, operacional, de forma aplicada, fora a frente de educação, que trabalha em paralelo, nas escolas principalmente, uma ideia de aumentar a resiliência, no sentido de aumentar a percepção de risco, né, das comunidades locais, sobretudo na educação básica, e ao longo do tempo nós vamos ajudando esse grande sistema que é a gestão de riscos aqui no Brasil. Você estava comentando antes da nossa conversa que os meios de comunicação começaram a prestar mais atenção ao CEMADEM a partir de desastres como, por exemplo, o de São Sebastião no ano passado. E o que mudou? Por que isso aconteceu? Como é que está a situação? Legal, o CEMADEM é um centro que existe desde 2011, né? Mas de lá para cá, depois do grande desastre da região serrana do Rio de Janeiro em 2011, a gente teve um período com poucos grandes desastres. Então, meio que a população vai esquecendo a importância desse sistema. E nos últimos anos, a gente teve grandes eventos, com destaque esse primeiro o de São Sebastião e depois do Rio Grande do Sul, o que fez novamente esse assunto vir à tona e, obviamente, também valorizando as instituições que trabalham com isso, como o CEMADEM. Tanto no caso de São Sebastião quanto do Rio Grande do Sul, o CEMADEM fez o seu dever de casa, enviou os alertas com uma antecedência muito boa, inclusive. É claro que houve ali vamos assim dizer, uma atuação local que deixou a desejar, mas por questões que são específicas de cada uma das localidades, mas por conta dos desastres, por conta da dor que esses desastres geram, a sociedade, as mídias começaram a entender que é muito importante entender o que esses alertas estão falando, para que as defesas civis possam se preparar, para que a população possa estar sabendo e também como se comportar em situações como essa. E desde então, nosso trabalho tem repercutido bastante. A gente tem ajudado nos esclarecimentos do que é o alerta que a gente emite, os boletins que a gente emite, porque se a gente não estiver falando a mesma língua com quem está recebendo as informações, de nada adianta o nosso trabalho. Então, esse eixo da comunicação, ele tem sido um eixo muito crescente aqui dentro da instituição, porque a gente tem que parar de conversar somente com os pares, né? Cientista com cientista não adianta mais, gestor com gestor não adianta mais. A gente tem que falar com aquele que recebe os nossos produtos, que são as defesas civis e a população. Outra coisa que você observou também, inclusive, é que vocês procuram ter uma linha cautelosa na comunicação, né? De modo a não causar, assustar as pessoas e a opinião pública. Legal. No Brasil a gente não tem a cultura do risco, né? Nós não estamos acostumados com essas situações de alertas por conta do nosso histórico, que é diferente de outros países que sofrem com terremotos, furacões, vulcões ao longo de sua história. Então a gente ainda não sabe lidar com isso muito bem. Então muitas pessoas acham que ao emitir um alerta, o CEMADEM, né, está avisando que vai acontecer um desastre, mas não é necessariamente isso. Os alertas, eles têm comunicações muito específicas, focadas em que tipo de contingenciamento vale a pena a Defesa Civil mobilizar lá em campo. E é claro que com o passar do tempo, durante um evento, conforme mais evidências de que
um evento realmente extremo pode acontecer, de que consequências podem acontecer naquele município, aí sim nós vamos elevando esse nível do risco. Então a gente tem que ser muito cauteloso, porque no nosso caso, o pior que pode acontecer com a nossa instituição, ela é cair em descrédito. Então, os falsos alertas, sobretudo de situações mais críticas, eles não podem acontecer ou acontecer muito pouco. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de saber comunicar uma situação potencial, mas sem criar um alarmismo para que tantas pessoas não fiquem muito preocupadas, mas também que com o passar do tempo a nossa situação não caia no descrédito e aí quando precisar de uma mobilização, ela não acontecer. E o que você está achando desse evento? Um ponto interessantíssimo, porque eu sou engenheiro civil, sou engenheiro geotécnico também, embora mudei a minha área de atuação depois na área acadêmica, mas é legal porque isso junta diferentes profissionais que trabalham tanto na questão lá em campo para poder reduzir os riscos em nível local, com obras de infraestruturas, através de obras de engenharia, de todo o conhecimento que a geotecnia traz, mas também coloca aqui, junto para conversar e entender, profissionais das áreas da defesa civil, de centros operacionais como o nosso, de cientistas, para que cada uma dessas áreas possam trazer as suas colaborações, o entendimento de como esses riscos se manifestam também em diferentes escalas, né? E obviamente todos juntos caminhar para a redução dos riscos, que são muitos, em todas as suas dimensões, né? Os riscos eles são sempre compostos por questões ambientais, de predisposição geológica, né, geomorfológica, mas também da componente social, humana, climática. É importante que todos estejamos entendendo, né, o papel desses elementos e, consequentemente, do seu papel na redução desses riscos. Então, é um evento excelente que coloca a gente a conversar com pessoas que não necessariamente trabalham na nossa área, mas que com certeza precisamos dela para que esse sistema todo funcione ao longo prazo. Muito obrigado, Pedro Camarinha.